minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora 29,4 graus aqui em Natal. Está um pouquinho abaixo do que estava quando eu fiz agora há pouco o podcast sobre futebol. Chegando então aí para falar sobre o fim do alecrim dourado. Tem essa expressão, né, que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu me senti um pouco assim, porque com mais de 2 anos aí de pandemia, ninguém aqui havia se contaminado ainda com a Covid-19. E quando houve a contaminação, né, ela começou por mamãe, uma coisa inesperada pra gente, mas ao mesmo tempo esperada, porque se tinha alguém que teimava em não usar a máscara direito, mesmo a gente dando as instruções e tudo, era a mamãe. Então a gente, já de muito tempo, a gente já desconfiava que quando chegasse aqui seria por ela mesmo, porque ela obviamente tem suas atividades, por exemplo, faz fisioterapia, e a gente imagina que se deu assim. Claro que não dá para ter certeza, mas a gente imagina que foi isso, porque foi o dia em que ela foi com a máscara não indicada, né? Ela foi com a cirúrgica para fisioterapia, e a gente já havia retomado a PFF2. Já havíamos retomado as máscaras em ambiente fechado e já havíamos retomado a PFF2, porque a Omicron, né, depois que surgiu essa variante, em dezembro para janeiro aqui no Brasil, a informação é de que nenhuma outra máscara funciona com ela, a não ser que você use cirúrgica e de pano juntas, né? Então, à medida que eu comecei a acompanhar, como já até discuti aqui em outros podcasts, que não adianta mais você olhar nem tanto o número de contaminação, porque há uma subnotificação, mas você pode olhar se está aumentando ou não. Mas tem que olhar principalmente o número de internação. A internação começou a subir, assim, de repente 10%, 20%, que era o que eu vinha acompanhando. Eu disse, vamos voltar para as máscaras, mesmo não sendo recomendado ainda, e mesmo não tendo assim a obrigatoriedade também, a gente já tinha voltado para as máscaras. Mas infelizmente o único dia ela foi com a máscara errada, né? A gente só veio perceber já lá em cima da fisioterapia, e eu não ia mais voltar, senão ela ia perder a sessão de fisioterapia. Se soubesse que contaminaria, obviamente teria voltado, né? Era melhor perder a sessão do que se contaminar, mas infelizmente aconteceu. E aí depois ela pegou, alguns dias depois Janaína pegou, e quando eu comprei o teste para fazer o teste de Janaína, fiz o meu e o meu deu negativo. Então eu até brinquei que eu segui um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, mas não durou muito, né? Depois de uma semana, né? Demorou em relação a elas, né? Que pegaram rápido de uma para outra, mas depois de uma semana eu também me contaminei, e acho que veio com requintes de crueldade, né? Porque eu passei a ter a mais forte, né, daqui de casa. Perdi olfato e paladar, que é uma coisa que deixa a pessoa, eu não sei, acho que todo mundo fica meio triste, né, por não sentir cheiro nem gosto de comida, por exemplo. Eu que adoro, assim, eu tenho uma relação principalmente com o almoço, né? Eu acho que se eu fizer um almoço ruim, né, se eu comer uma comida ruim no almoço, para mim eu perdi o dia, né? E o contrário também, se for um almoço bom, uma comida boa, assim, eu ganhei o dia, né? Então imagina aí você ter essa relação com a comida, né? Especialmente com uma refeição exclusiva, especificamente, e não sentir nem cheiro nem gosto, né? Terrível, terrível, assim. O meu humor foi piorando, né? Eu fui ficando meio depressiva mesmo. Mas ao longo desses dias, eu acho que hoje é o 4º dia que eu tô sem olfato, sem paladar, mas já noto uma melhora. Hoje eu já consegui sentir, por exemplo, o gosto das uvas do café da manhã, né? O café, em geral, ou eu sentia cheiro nesses dias, né? Ou eu sentia o cheiro do café, ou eu senti o gosto lá longe, perdido, assim, como se fosse um café já ficando velho. Mas senti, então começou a melhorar, mas não foi fácil. E agora chega a fase que não é fácil, porque a Covid praticamente foi embora pela contagem dos dias, pelo menos a transmissão, né? Só que eu que normalmente tenho, quando tenho gripe, quando tenho resfriado, infelizmente por ser asmática, raramente nessa época do ano, né? Essa seria a pior época para eu pegar Covid. Peguei a época em que esfria de noite, né? Então
tenho a tendência agora, todo dia de manhã, né? Se for uma noite que esfriou alguma coisa em relação à temperatura do dia, tenho a tendência a amanhecer com uma crise, né, leve ainda, de asma, né? Dá aquela falta de ar, essa tossezinha, que até minha irmã chama de tosse de cachorro, porque ela não sai do canto, né? É uma tosse assim, sem futuro. E dá um certo cansaço, mas à medida que a temperatura vai subindo, que eu vou protegendo o peito, ela vai melhorando. Se piorar, aí não tem jeito, tem que partir realmente para a bombinha da asma, né? Minha asma é uma asma leve, é crônica, mas é leve, né? Não, graças a Deus nunca foi uma asma assim muito terrível, não. Mas em compensação, quem tem asma sabe, pode nem rir. Se você tiver uma crise de riso, você começa a perder o ar, né? Então, não tenho nem direito a rir. E isso não é uma coisa fácil de lidar, principalmente quando você convive com Janaína. Porque tudo ela faz uma piada, né? Antes mesmo eu disse, olha, hoje eu vou tentar fazer podcast, né, sobre futebol e tudo. Antes de eu começar um episódio do podcast sobre futebol, ela já estava me fazendo rir. Eu já tive uma crise que eu tive que adiar o início para poder recuperar o fôlego, porque não tem sido fácil. Mas assim, quanto à contaminação, né, aqui em casa, nós depois que mamãe apresentou mesmo os sintomas e eu tive certeza que era, eu já tive certeza porque ela começou com a tosse, no dia seguinte ela apresentou uma febre baixa. A gente tem que ter cuidado porque idoso tem febre baixa, ele não vai aumentar muito, então você já medica o idoso logo e já procura atendimento logo, né? No domingo ela apresentou 37, eu já não contei 2, né? Já dei o remédio e no dia seguinte ela amanheceu com a garganta ruim. Como era um domingo, eu não quis levar ao hospital, né? Ao pronto-socorro, mas na segunda-feira, quando ela apresentou essa garganta, independente dela ter apresentado a garganta ruim, eu já levaria mesmo. E aí lá, o diagnóstico era síndrome gripal, mas que ela estava com a bronquite leve. Ia fazer o teste para ter certeza, mas praticamente a médica descartou assim que fosse Covid. Mas no dia seguinte lá estava o resultado, né, de Covid, né? E já a Janaína apresentando também os sintomas, né, quando saiu o resultado. Aí no outro dia, então, já comprei os testes para fazer e o meu deu negativo, dela deu positivo. Mas eu tinha certeza que era uma questão só de tempo para eu me contaminar, porque, pronto, mamãe com uma dificuldade de tosse e tudo, eu não ia deixá-la com uma máscara, né? Então, dentro de casa, ela estava sem máscara. Sem muita noção, tossia, espirrava praticamente em cima de mim. Então, eu digo, eu não vou mais nem botar máscara, não tem mais nem sentido, porque o que ela já espirrou e tossia em cima de mim, obviamente eu já estou contaminada. E quem se contaminou primeiro foi Janaína, né? E aí fica a dica realmente da questão das refeições, porque Janaína é a que faz a refeição assim de frente para ela. E já é uma dica antiga essa, então, graças a Deus a gente passou bem aqui por isso. Realmente ninguém precisou do hospital. Essas coisas que a gente está assistindo são coisas que, por exemplo, eu que tenho asma, Janaína também, que nessa pandemia se descobriu com asma também. São coisas normais de quem tem asma, a gente já sabe como tratar, como seguir. Mamãe já ficou bem, mamãe precisou de antibiótico e tudo, até pela bronquite que estava, mas também não teve nada demais, não teve nenhum outro episódio de febre, nada. Agora deu essa esfriada também, quis dar uma tossida, mas está bem. Então, fica muito claro as dicas de como você evitar a contaminação, né? Primeiro, tem que usar a máscara PFF2 com essa nova Omicron. E aqui em Natal já saiu aí, o FRN identificou duas subvariantes novas, né? Que é a BA4-like e BA5-like, é um nome bonito, né? Que são ainda mais transmissíveis. Né? Então, não adianta a gente achar que qualquer máscara vai servir, que às vezes as pessoas dizem, eu tô com uma máscara, mas você tá com a máscara de pano, cirúrgica, não adianta. Tem que ser PFF2 ou a N95 para de fato valer. Né? Essas outras máscaras, só se você for para um ambiente que não esteja muito apertado, é fechado, mas não é muita gente dentro, e que você vai entrar e sair, né? Que você não vai passar de 15 minutos, aí realmente elas conseguem proteger, mas vai ficar mais de meia hora, não adianta, né? Não perca nem seu tempo, porque só se você usar uma por cima da outra. Né? Essa é uma dica. A outra é da alimentação, realmente. Coma distante, né?
E vacinas, né? A Covid mais leve daqui foi da que estava com a 4ª dose, que é mamãe. Eu e Janaína, a gente já está com a 3ª dose. Isso é uma falha do governo, inclusive. Porque a gente já tem informações que a proteção cai com 3, 4 meses. A gente ainda está vivendo pandemia. Nós ainda temos surtos. Então, tem vacina aí sobrando. Já tinha sido liberada a 4ª dose. Por que não liberou logo essa 4ª dose para todo mundo? Né? Se essa 4ª dose tivesse chegado, por exemplo, um mês antes para mim, eu tomei em dezembro a 3ª, eu provavelmente não teria me contaminado agora, né? Teria escapado, porque estaria com um nível de defesa bem alto no organismo. Né? Tanto eu como Janaína, a gente tomou na mesma época, né? A 3ª dose. Então, assim, tem tudo isso junto. Ainda bem que agora as coisas estão mais leves, mas é um mais leve que você ainda se sente baleado, né? Que eu até fiz um texto falando. Teve um dia que eu achei até que ia morrer de tanto cansaço. Nunca tinha sentido um cansaço tão extremo na minha vida. Isso respirando adequadamente, sem problema de respiração, né? Não estava com crise de asma nesse dia. Mas foi um dia terrível, que eu não conseguia nem suspender os braços direito. Graças a Deus passou, né? Tô bem, tanto que tô aqui fazendo até 2 podcasts em sequência, sem muitos problemas, né? Só uma tossezinha daqui e ali, um pigarrinho, uma respiração mais profunda, nada muito grave, né? Amanhã eu já devo voltar, inclusive, vou tentar, né? Caminhar, sou teimosa, mas não aguento mais estar tanto tempo parada, né? Porque eu cumpri o isolamento desde que mamãe adoeceu, e eu adoeci uma semana depois de mamãe. Mamãe já boa, né? Já fora de qualquer risco, Janaína também. Eu ainda completando, né? Termino agora meu isolamento, mas preciso retomar as atividades, porque eu já não estou mais nem aguentando. Mas a dica é essa, então, né? Máscara, né? Vai para um canto que vai ter muita gente, ombro colado, né? PFF2, não tem o que pensar, não. É a maior proteção que a gente pode ter para não pegar nem essa leve. E para ver se a gente manda esse surto embora, né? De vez, porque eu tenho certeza que tem muito mais gente contaminada. Por exemplo, eu não estou na estatística oficial, né? Porque eu fiz o teste quando deu negativo. Notifiquei o governo, inclusive, do meu teste negativo. Mas eu não posso notificar agora que eu estou com Covid, porque não fiz um novo teste, né? E também não é necessário fazer um novo teste. É óbvio que eu estou com Covid, se eu perder olfato e paladar, não tem nem o que pensar. E eu fui a única daqui de casa que perdeu olfato e paladar, diga-se de passagem. Então, é bastante complicado, mas a gente pode superar desde que tome essas medidas pequenas, simples, né? Bote sua máscara PFF2 para ir para os cantos, né, fechados e vamos ver se a gente manda essa Covid embora. Vi agora que as filas estão aumentando para vacinação, porque enfim o governo liberou a 4ª dose para o povo da minha idade. Como eu disse, se tivesse liberado um mês antes, talvez eu não estivesse aqui contando essa história de que não sou mais um alecrim dourado. Mas são coisas da vida, né? Acontece. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga fazer um podcast aí mais para frente dizendo que essa pandemia acabou, né? Que a gente enfim mandou embora, porque ninguém aguenta mais ouvir falar em Covid, em máscara, né? Ninguém aguenta mais, essa aqui é a verdade. Mas é isso, bom fim de semana aí a todos, cuidado, sigam com suas máscaras em ambientes fechados, pelo menos, né? E vamos ver se a gente manda isso embora o mais rápido possível. Até lá!